Bom, gente, bom dia a todos. Nós vamos conversar hoje sobre a atualização, que na realidade já não é tão atualização, porque essa nova diretriz, ou melhor, essa atualização da diretriz já foi publicada em novembro de 2016, mas que a gente observa que, primeiro, nós temos ainda um pouco conhecimento do que falava a primeira diretriz do Instituto Nacional do Câncer, Ministério da Saúde, que é o INCA, que foi em 2011, e que as mudanças que foram significativas, embora não extensas, em relação a 2016, ainda têm gerado um pouco de confusão. Não vou conseguir falar sobre toda a diretriz, mas eu vou fazer o foco principal nas mudanças que tiveram entre 2011 e 2016. Então, vejam bem, essas mudanças, o que a gente observa é que essas mudanças no manejo, no rastreio, no segmento das lesões de 2011 para 2016, elas têm como base a valorização de uma premissa que é não causar danos, certo? Porque ao longo dos anos o que a gente observa é um super tratamento, certo? Todo mundo fazendo cirurgia de alta frequência, realizando retirada parcial do colo uterino, e isso, com certeza, não leva em consideração que nós estamos diante de uma infecção com elevada taxa de clareamento, que é a infecção pelo HPV. 90% das mulheres vão ter uma infecção transitória por esse vírus. E também não leva em consideração que, além do clareamento, mesmo aquelas que se tornam persistentemente infectadas pelo vírus e que têm risco de evoluir para uma lesão paraneoplásica, para uma lesão invasora, elas têm uma história natural extremamente lenta. A história natural do carcinoma epidermoide ou do carcinoma espinocelular é uma evolução lenta, que passa por lesões pré-neoplásicas ou precursoras, que, se diagnosticadas e tratadas, elas têm 100% de cura. Então, isso é importante, principalmente, que é o foco dessa diretriz, para as adolescentes e para as mulheres abaixo de 25 anos, porque com o conhecimento, a evolução, os trabalhos, as evidências científicas, se observou que o tratamento, especialmente nesse grupo de mulheres, trazia importantes consequências para o futuro reprodutivo dessas pacientes. Então, com isso, essa nova atualização das diretrizes em 2016, ela faz um foco importante sobre esse grupo de pacientes, dizendo para nós, os assistentes dessas pacientes, que nós precisamos ter mais calma, mais parcimônia para indicar tratamentos especialmente para esse grupo de mulheres, ok? Então, vejam, a gente sabe que todo tratamento realizado sobre o colo uterino, ele tem um impacto sobre esse órgão, né? Ele leva a um processo cicatricial, ele mexe na parte do colágeno, no tecido estromal, ele mexe no conteúdo do tecido glandular, e com isso ele pode levar à diminuição da resistência à pressão no colo uterino, à dilatação cervical, ao colo curto e risco de trabalho de parto pré-termo. Também leva a mudanças na plasticidade do colo, facilitando a ruptura prematura de membranas e, consequentemente, risco de parto pré-termo. E no glandular, ele altera o muco, facilita infecções ascendentes e faz o prejuízo da migração e da vitalidade dos espermatozoides. Portanto, quando a gente indica um tratamento para o colo uterino, seja ele excisional, seja ele destrutivo, nós temos que ter em mente que vá uma repercussão sobre a parte anatômica e funcional desse órgão. E que, portanto, vocês podem ter repercussões no futuro dessa paciente. Além disso, a gente pode ter uma estenose cervical, a gente pode ter dificuldade de segmento pós-tratamento. Quem faz pós-conização o segmento com a citologia da paciente sabe que muitas vezes você não consegue enxergar mais o colo uterino. Você pode ter uma estenose completa com hematometra, piometra e dificuldade de engravidar, e você pode ter trabalho de parto com dificuldade de dilatar o colo. Então, está bem definido, as evidências científicas têm mostrado, e esse foi o trabalho que norteou outros trabalhos depois e as mudanças principais, que é uma meta-análise do ARB em 2008. Ele fez uma meta-análise que mostra, principalmente, vejam, tratamentos excisionais no colo uterino. Você aumenta o risco, tá, de prematuridade em 3 vezes e você
aumenta isso se ele é um tratamento excisional com o bisturi a frio, ou você aumenta se, por exemplo, você indica a conização com o laser. Também a taxa para outros tipos não especificados, qualquer tipo de incisão no colo uterino, aumentando em 3 vezes o risco de prematuridade. A partir desses dados, então, foi solicitado a todos os médicos, a todos os profissionais de saúde que fizessem uma reflexão sobre suas indicações, sobre as suas intervenções no colo uterino. Esse rastreio, gente, tem como objetivo diagnosticar e tratar, impedindo a progressão para o câncer invasor, e nós temos um arsenal que vai da citopatologia, a biologia molecular, a colposcopia e a histologia. Toda vez que a gente fala sobre o rastreio de lesão pré-neoplásica, sempre a gente é questionado por vários pontos que a gente precisa refletir. Então, vejam, população-alvo, cobertura e periodicidade desse rastreamento. Olha só, isso passa por decisões importantes como rastrear, quem rastrear e quando rastrear essas lesões pré-neoplásicas do colo uterino. Devem ser consideradas vantagens, devem ser consideradas desvantagens e deve ser considerado custo do rastreamento. E no Brasil, o padrão de rastreamento se mantém como rastreamento de oportunidade, o rastreamento oportunístico. A maioria das mulheres ainda hoje procuram o serviço por outras causas, elas estão no serviço ou porque elas querem anticoncepção, ou porque elas querem fazer a terapia hormonal, ou porque elas estão grávidas, e aí elas então são submetidas ao exame de citologia ou ao rastreamento com o Papa Nicolau. Portanto, é um rastreio de oportunidade como padrão que é o predominante no Brasil. Se é um rastreio de oportunidade, vejam que 1/4 das citologias ainda hoje são realizadas fora do grupo etário recomendado, tá? E 50% dessas citologias que estão sendo realizadas são com um intervalo abaixo de 1 ano. Então, o nosso rastreio ainda não é um rastreio sistematizado na grande maioria dos estados que compõem a federação ou o Brasil. Nós temos hoje um contingente de mulheres super rastreadas, não é raro a gente saber, mulheres que colhem citologia a cada 6 meses e mulheres que nunca colheram uma citologia, certo? Então, eu gosto muito de uma frase do professor Fock, que ele fala que nenhuma mulher deveria colher o segundo Papa Nicolau enquanto todas não tivessem colhido o primeiro Papa Nicolau, certo? Bom, população-alvo para nós, quem deve ser? Vejam, mulheres que iniciaram atividade sexual, ou elas estão sexualmente ativas, ou foram sexualmente ativas, numa faixa etária definida de 25 a 64 anos, certo? E toda vez que a gente fala isso, vem um questionamento, mas não é tarde começar 25? E esse questionamento é importante, porque a Austrália começa com 18, Estados Unidos começa com 21, Suécia começa com 30, certo? Então, existem mudanças no início dessa idade. Como que isso foi decidido? Eu queria que vocês entendessem que as diretrizes, os guidelines do INCA, eles são baseados em evidências científicas bem importantes, bem estudadas, tá? Não é a diretriz do INCA, essa diretriz é nacional, ela é nossa. Então, nós temos que pensar em seguir essas diretrizes realmente. E vejam só, eu tenho 4 respostas para isso. A primeira, qual que é a incidência de câncer de colo abaixo de 25 anos? 1%. Tá? Uma das premissas para a gente rastrear é que a doença tem uma prevalência significativa. Então, abaixo de 25 anos é 1%. E isso em diferentes estudos no Brasil e fora do Brasil. Vejam, FOSP, que é a Fundação Concentro de São Paulo, 12 mil casos de câncer invasor, 121, 1% de câncer abaixo de 24 anos. Os registros, dados dos registros hospitalares do câncer no Brasil, de 2007 a 2011, 26 mil casos de câncer invasor, 0,99 abaixo de 24 anos. E nos Estados Unidos, dados de 1998 a 2003, 11 mil casos de câncer invasor, 1,1%. Então, rastreamos abaixo de 24 anos para uma doença com uma baixa incidência, certo? Além disso, se vocês insistem, rastreiam em mulheres com menos de 25 anos, os estudos têm mostrado que isso
não tem impacto para reduzir a incidência e a mortalidade de câncer de colo. Por quê? Qual que é a perda da redução de incidência acumulativa de câncer se eu começo aos 25 e não aos 20? Tá? É 1% na perda de redução. Isso não é significativo em termos de saúde pública e custo do rastreamento. Além disso, o rastreio abaixo de 25 anos, ele se mostra menos eficiente do que mulher de 25, acima de 25 anos. Esse estudo, caso controle do Reino Unido, eles diagnosticaram 4.000 casos de câncer invasor de colo. E vejam, 75% dessas mulheres rastreadas com menos de 25, elas tinham um exame de citologia prévia. Tá? E as mulheres com câncer de colo entre 25 e 29 anos não foram protegidas pelos controles citológicos realizados antes dos 24. O que tem se aventado a respeito disso é que o comportamento biológico dos tumores ou das lesões pré-neoplásicas invasoras abaixo de 24 anos é diferente daquele nas mulheres acima de 25 anos, não sendo possível, com o rastreio citológico, detectar precocemente esses casos. Então, ele não é eficiente como é para as mulheres mais velhas. E, finalmente, o último argumento que eu teria de dizer para vocês é que, mesmo que vocês rastreiem e diagnostiquem uma lesão pré-neoplásica numa mulher com menos de 25 anos, a conduta é não tratar. Então, não há uma justificativa, quando essa ansiedade é levantada pelos colegas, de iniciar o rastreamento antes dos 25 anos. O que é mais importante do que rastrear abaixo de 25 anos, gente, é o rastreio sistematizado com elevada cobertura populacional. Então, vejam, uma elevada cobertura populacional, segundo a Organização Mundial da Saúde em 2002, é quando vocês têm 80% da população alvo, mulheres sexualmente ativas de 20 a 64 anos, realizando a citopatologia a cada 3, 5 anos. Isso é uma elevada cobertura populacional. E vejam, quanto isso é eficaz. Se vocês têm um país com uma cobertura maior que 50%, a taxa é menor que 3 mortes por câncer de colo em 100 mil mulheres por ano. E se vocês têm um país com uma cobertura de 70% acima, você tem menos, igual ou menor a 2 mortes por 100 mil mulheres ano com câncer de colo. Tá? Acima ou em torno de 80%, essa redução varia de 70% a 90%. E vejam, a elevada cobertura populacional é, com certeza, do rastreio sistematizado, o componente mais importante para vocês obterem a redução do câncer de colo. Tá? No Brasil, como é que isso fica? Veja, primeiro semestre de 2011, foram colhidas praticamente 6 milhões de citologias. Desses 6 milhões, 4,3 na população-alvo. Tá? Então, 1,3 milhões, 1,5 milhão de citologias fora da população definida como alvo. Isso, no Brasil, é uma cobertura de 47%. Nós atingimos só 58% da meta. Tá? Então, é por isso que a gente não tem um impacto relevante na redução da incidência. Então, nós estamos brigando para colher com menos de 25 anos, mas nós não temos a cobertura para todas as mulheres da população-alvo que deveriam realizar a colpocitologia. Certo? Isso é um estudo publicado na RBGO em 2015, que fez uma avaliação de vários locais de cobertura populacional, São Paulo, Pelotas, Rio Grande. Esse do IBGE em 2003 foi uma pesquisa encomendada pelo próprio Instituto Nacional do Câncer. E vejam, a cobertura do populacional, aquela paciente que colheu pelo menos uma vez na vida, varia de 43% a 86%. E aquela paciente que teve pelo menos um Papa Nicolau nos últimos 3 anos, variando aqui de 66% a 92%. Então, ainda nós temos uma variação muito grande também, né? Se fala em média, sul e sudeste 75%, norte e nordeste isso não chega a 30%. Tá? Tem um estudo de uma enfermeira aqui da Escola de Enfermagem que avaliou São Carlos. Tem algumas áreas da cidade de São Carlos que tem 2 faculdades, mas uma faculdade de medicina, que nós temos 12% de cobertura populacional da população-alvo. Certo? Bom, qual que é o exame?
o exame para fazer o rastreio é a citopatologia, é o velho e bom Papa Nicolau, certo? Qual que é a periodicidade para fazer esse exame? Então, vejam, vocês colhem a primeira cito, mulheres sexualmente ativas, ativas acima de 25 anos. Vocês, com um intervalo de 1 ano, colherão a segunda citologia. Se essas citologias são normais, você vai dar um intervalo de 3 anos para colher a próxima citologia. Essa é a normativa do INCA, sendo essas 3 citologias normais, você faz o controle a cada 3 anos, certo? E eu vou mostrar por quê para vocês. Vejam, quando você colhe a primeira sensibilidade, por melhor que a primeira citologia, por melhor que seja o laboratório, essa sensibilidade não é maior que em torno de 65%. Quando você faz associa a segunda citologia, essa sensibilidade acumulada por um intervalo curto para uma doença longa, sobe para 83%. E a terceira citologia, com esse intervalo, você atinge em 91% de sensibilidade. Isso tem a seguinte repercussão. Vejam, qual que é o efeito protetor do rastreamento para o câncer de colo após um exame negativo nas mulheres de 35 a 64, que é a população com maior incidência da doença? Vejam, se o intervalo é de 1 ano, a redução na incidência cumulativa é 93%. Se é de 2 anos, é de 93%. E se for de 3 anos, é de 91%. Então, gente, não é uma pessoa doida que falou, olha, colhe 1 ano, depois mais 1 ano, e aí depois dá um intervalinho maior, 3 anos. Não é isso. São estudos epidemiológicos bem embasados, mostrando redução. Não é diferente se você fizer um intervalo daqui para frente de 1 ano, ou se você fizer daqui para frente com 2 citologias normais, ou pelo menos uma citologia normal, trianual. Ok? Países que instituíram isso como rastreamento organizado e sistematizado, vejam a redução na taxa de incidência do câncer de colo. O maior exemplo é a Finlândia, que teve uma redução de 75% na incidência de câncer de colo para a sua população após instituído o rastreio sistematizado. Ok? Bom, esse exame, que é a colpocitologia, vejam que ao longo dos anos nós tivemos várias mudanças de como ele foi descrito. A maioria de nós, ainda usa o Papa Nicolau, a classificação de Papa Nicolau, que é de 5 classes. Nós fizemos uma avaliação aqui em Ribeirão Preto, com os laboratórios, porque que eles mantinham a descrição de Papa Nicolau. E vejam, quando o laboratório não coloca a classe do Papa Nicolau, o ginecologista ainda hoje não sabe interpretar o exame, tá? Ele não se sente seguro se o colega do laboratório, o patologista ou citopatologista, não colocar lá, mesmo que ele descreva o sistema Bethesda, né, que a gente gosta de chamar Bethesda, ele precisa que o colega coloque a classe do Papa Nicolau. Então, ainda a gente tem algumas dificuldades. Mas, ao longo dos anos, Papa Nicolau, aquelas 5 classes que nós conhecemos, depois a classificação que já foi a OMS associando a histologia, e ela insere as displasias e as neoplasias. E, finalmente, em 2011, o sistema Bethesda, o Bethesda, que ele faz um laudo descritivo e não mais um laudo diagnóstico, não é mais por classe. Ele fala, ela é uma alteração benigna, ela é uma atipia, ela é uma lesão de baixo grau, uma lesão de alto grau, é um carcinoma invasor. O INCA, ou em 2006, o Sistema Brasileiro de Laudos, fez a sua própria descrição, que dá para ver claramente que é extremamente baseada, né, no sistema Bethesda, igual, certo? Mas vocês vão ver pequenas mudanças quando a gente descreve. Hoje, a orientação é que nós, ginecologistas, usemos a classificação citológica brasileira, que é semelhante à do sistema Bethesda, usando que a alteração é benigna, a alteração é de atipia e assim por diante, não mais a classificação do Papa Nicolau, com todos os méritos que ele possui. Isso não é do INCA, mas eu só quero dizer para vocês que já há uma proposta de 2012 de mudança de novo do sistema de classificação, que particularmente eu gosto, que é o seguinte, para o Bethesda, ele muda se é citologia ou se é histologia. E eu vejo principalmente o aluno e o residente fazer muita confusão. Silvana, é RAICIL, ou é lesão de alto grau, ou é NIC 2 e NIC 3? Como é que eu chamo? Então, o Bethesda, ele fala o seguinte, se for citologia, é lesão de baixo grau.
se for o AP, histologia, é neoplasia intraepitelial. Esse LAST, que é Lower Anogenital Squamous Terminology, tá? O que ele propõe? Acaba com essa história, chama tudo igual, se for cito ou se for AP. Fica dando muita confusão. Você chama citologia, é lesão de baixo grau, é low sil. É lesão de alto grau, é high sil. Tá? É anatomopatológico, é lesão de baixo grau. E se for uma lesão de alto grau, ele faz uma diferença usando um marcador de membrana, que é o P16, para dizer isso é realmente uma lesão de baixo grau ou de alto grau, certo? Porque P16 negativo, ele classifica o high sil como low sil. E P16 positivo, ele classifica como high sil. Então, há uma tendência futura de a gente usar daqui a pouco uma nova classificação. Tá? Bom, algumas coisas que são diferentes no rastreamento, eu vou chamar a atenção de vocês. Mulheres imunossuprimidas e HIV positivas não seguem essas recomendações que eu acabei de falar para vocês. Tá? A mulher HIV positiva, ela inicia atividade sexual, está recomendado o rastreio. A mulher também vai fazer, imunodeprimida, a citopatologia. Mas vejam, primeiro ano que ela começa é semestral. Então, colhe uma cito, depois colhe em 6 meses outra cito. Se essas 2 citos forem normais, a terceira cito é em 1 ano, não mais em 3 anos. E, a partir daí, o controle é anual, certo? Então, mulheres imunodeprimidas e HIV positivas, citologia semestral no primeiro ano, anual dali para frente. Tá? Até esse momento é essa orientação. Além disso, certo? Se ela tiver um CD4 baixo, diagnóstico de AIDS, CD4 abaixo de 200, a citologia deve ser semestral, tá? Porque elas têm maior risco de câncer de colo. E a outra coisa que é importante, a mulher HIV positiva, qualquer atipia citológica, ela deve ser investigada para colposcopia, certo? Então, essas são as diferenças para esse grupo de pacientes. A outra coisa que também é importante é quando a paciente é uma paciente menopausada, hipoestrogênica ou com atrofia. Qual é a recomendação? Primeiro, segue-se a rotina que eu já falei para vocês da citologia. Mas, se o exame falar para vocês que tem atrofia, certo? Essa mulher pode ter uma dificuldade diagnóstica. E aí vocês deveriam estrogenizar. Certo? O que o INCA recomenda de estrogenização é a via vaginal, creme, dá essas 2 opções, os estrogênios conjugados de baixa dose ou o estriol vaginal. Quanto tempo? 21 noites. Colhe-se nova citologia 5 a 7 dias após a interrupção do creme. Então, essa é a rotina também que a gente tem utilizado no ambulatório. Às vezes a gente usa 28 dias, tá? Um pouquinho mais, porque a grande maioria das nossas pacientes acaba tendo uma adesão baixa a essa medida do creme vaginal por tanto tempo. E encerrar o rastreamento também aos 64 anos. Vejam, mulher esterectomizada por doença benigna, não se colhe mais citologia. E aqui eu quero fazer um parênteses, que é o seguinte, a gente casa a consulta com a coleta do Papa Nicolau. Então, a gente fala assim, uai, mas ela vai vir aqui, eu vou passar o espéculo, eu não vou colher uma cito, certo? Para nós isso é muito difícil, né? Mas vejam, não tem nenhuma informação importante se essa mulher tirou o útero por uma lesão benigna para que você continue colhendo a citologia. Se ela tem mais de 64 anos e nunca teve história prévia de doença pré-neoplásica ou invasiva no colo uterino, e ela tem pelo menos 2 citos em intervalo de 5 anos normais, encerrem também o rastreio. E se ela nunca realizou cito patológico e chegou para você com 65 anos, quantas vezes a gente recebe a aluna, o aluno que fala, professora, minha avó nunca colheu, minha mãe nunca colheu. Será que não é melhor a gente olhar? Ela tem mais que 65 anos, tá? Sim, vamos olhar. Vejam, colham pelo menos 2 citologias com intervalo de 1 a 3 anos, exames normais, ela não precisa mais colher. O que não quer dizer que ela não precisa ir no ginecologista, que ela não precisa ser examinada, ok? Só estou dizendo que ela não precisa colher o Papa Nicolau. Tá bom, gente? Bom, se essa mulher foi esterectomizada, mas ela tem uma história prévia de doença neoplásica ou pré-invasiva ou invasiva, óbvio que não se encerra rastreamento, vocês vão continuar colhendo citológico, mesmo que seja do fundo de saco. Tá bom? Bom,
Vejam, aqui também tem uma coisa importante. O sistema Bethesda, ele fala sobre a adequabilidade da amostra. Aquela história de satisfatória mais limitada acabou, não existe mais, tá? Se vocês receberem um laudo com satisfatória mais limitada, a orientação é que interpretem como insatisfatória. Sendo insatisfatória, a conduta é nova coleta em 6 a 12 semanas, corrigido o fator que vocês detectaram que possa levar a essa amostra inadequada. Por exemplo, inflamação, atrofia e etc. e tal. A amostra satisfatória, e aqui tem uma diferença para os dois sistemas Bethesda e o sistema brasileiro de laudos. Por quê? Para a Bethesda tem que ter representatividade da JEC na lâmina, tá? Ou metaplasia, ou células glandulares. Para o sistema brasileiro de laudos, você pode ter uma amostra satisfatória só com as células escamosas, tá? Isso gera um pouco de angústia na gente, mas o que o INCA orienta é o seguinte: se você fizer uma citologia que vier só células escamosas, repetir em um ano só células escamosas, mas sem atipias, você pode seguir a mesma orientação do rastreio citológico trianual. Lógico que considere-se a história da paciente. Por exemplo, ela tratou, fez uma conização, aí você talvez tenha que mudar a sua conduta. Mas no rastreio geral, você pode seguir o rastreio citológico trienal para essas mulheres, tá? Bom, vejam só. 5 a 10% dos exames de vocês virão alterados. Tá? 90% vai ser citologia sem atipias. Ok, essa mulher vai repetir em 1 ano e depois 3 anos. Mas vocês têm que estar preparados para esse percentual, que é pequeno, mas gera uma confusão muito grande. Tá? E aí, quais são esses resultados? Células atípicas de significado indeterminado. Como eu costumo dizer para os alunos, é o seguinte: o patologista olhou um grupo de células naquela lâmina e ele não sabe o que é. Ele fala, que esquisito isso aqui, não sei o que é isso. O que ele fala? Um nome chique. Células atípicas de significado indeterminado. Tá? É simplesmente para dizer para vocês que ele não sabe o que é, se é uma célula realmente atípica, se é uma célula inflamatória, ele está em dúvida. E ele pode dizer, olha, eu não sei o que é, mas ela é escamosa. Ou ela é glandular. Ou ele não consegue definir nada, nem que célula é. Então, ele chama de etiologia indefinida. Tá? Depois, ele fica seguro e fala, não, isso é uma atipia de célula escamosa e é uma lesão de baixo grau. É um NIC 1. É uma lesão de alto grau. É um NIC 2. Olha, é uma lesão de alto grau, mas eu não sei não se não tem mais coisa grave aí. Vê se não exclui microinvasão. Ou é um carcinoma microinvasor. Depois, ele fala das atipias glandulares, adeno-CA in situ e adeno-CA invasor, e, finalmente, as outras neoplasias. Esse é o menu que vocês vão receber com um xizinho marcado em algum deles. Tá? E aí, qual que é importante? Quanto que é isso? É muito? Qual é a mais frequente dessas atipias? Então, vejam, as células atípicas de significado indeterminado, ela divide em ASC-US. O que é ASC-US ou ASCOS? São atypical scamal cells, que eu acho que é reparação, undeterminated significance. Tá? É a atipia mais comum que vocês vão receber. Então, é do total de exames 1,6%, mas dos exames alterados, 57%. Tá? Então, daqueles 10%, metade é ASCOS, certo? E o ASC-H, porque ASC-H fica muito feio, tá? Vocês vão dizer dos exames 0,2% e dos alterados 8,8%. Mas vejam, quando eu recebo um ASC-US, eu falo 12% pode ter uma lesão de alto grau. Quando eu recebo um ASC-H, eu falo até 70%, 68% eu posso ter uma lesão de alto grau. Qual que eu me preocupo mais? Com ASC-H, certo? Então, isso é importante porque isso define a conduta lá na frente. O que eu vou fazer com essa cita, tá? A atipia glandular, vejam como aí já é um percentual muito menor. As atipias de célula escamosa, a de baixo grau é 0,8% do total de exames e 30% dos de alterados. Então, a atipia mais comum é ASC-US, primeira. Segunda, lesão de baixo grau. Nós temos que estar preparados para conduzir essas duas com certeza, tá? E, vejam, quando eu tenho uma lesão de baixo grau na cita, eu tenho até 1/3, 21%, infarto, vai,
de lesão de alto grau. Se eu colhi uma cito e ela é uma lesão de alto grau, 9% dos exames alterados. Vejam, NIC 3 ou 2 no AP, 75%. Então, se eu estou com uma cito de alto grau, gente, repetir cito não tem sentido. Porque tem 75% dessas citos que elas estão dizendo para você e você vai procurar e vai achar o NIC 2 e o NIC 3 lá. E até 2% de carcinoma invasor, certo? As que não excluem microinvasão e assim por diante. Então, esse é um quadro importante. Por quê? Porque dá para a gente uma noção de quanto eu vou encontrar e o que pode ter por trás dessa cito alterada, tá? Então, ASC-US, a primeira mudança da normativa. Veja bem, numa citologia ASC-US, vocês vão ver a idade da paciente. Se você tem uma mulher na população-alvo, 25 a 30 anos, não foi o que eu falei? O que vocês vão fazer? Repetir a cito. Em quanto tempo? Se ela tem entre 25 e 30 anos, em 1 ano. Não muda, tá? Se ela tem mais de 30 anos, vocês repetem em 6 meses. Tá? Por quê? Porque depois de 30 anos, na história natural da infecção pelo HPV, ela já deveria estar eliminando o vírus. Se ela tem um ASC-US, pode ser uma infecção pelo HPV, pode ser persistente. Faça em menos tempo a citologia. Tá? Bom, a segunda citologia, a primeira foi ASC-US. O que deu a segunda citologia? ASC-US de novo. Repetiu a alteração. Ou maior, lesão de baixo grau, lesão de alto grau e assim por diante. Você manda a paciente para a colposcopia. A segunda citologia foi normal? Veja, tem uma alterada e uma normal, vocês precisam desempatar. Você repete a nova citologia. A terceira, 6 meses se ela tem mais de 30 anos, 12 meses se ela tem menos de 30 anos. Se a citologia for normal, retorno trianual, tá? Ou trienal. Vejam, uma alterada, uma normal, a segunda normal, volta para o retorno trianual. Não foi o que eu falei lá? 2 citos normais com intervalo de 1 ano, vai para o anual. Se a citologia vier alterada, você tinha uma alterada, uma normal, uma alterada, você vai para a colposcopia. Certo? O que mudou? Essa mulher aqui, ó, 25 anos, tá? Abaixo de 25 anos, não é a população-alvo. O que é para fazer? Repetir a cito em quanto tempo? Em 3 anos. Ou quando ela fizer 25 anos. Tá? Então, não é para ficar repetindo citologia de 6 em 6 meses ou de 12 em 12 meses. Não é para mandar para a colposcopia as mulheres com menos de 25 anos e ASC-US, tá? Que a gente recebe de montão hoje no ambulatório da terça-feira. Certo? Essas mulheres, elas vão repetir. Se a cito for normal, volta para o rastreio só aos 25 anos. Se a cito vier ASC-US, manteve, vejam, trianual ou trienal. Ok? Então, o ASC-US na mulher abaixo de 25 anos não é para fazer nenhuma intervenção. Agora, se na repetição veio uma lesão mais grave, um ASC-8 ou um RAICIL, vocês vão encaminhar ela para a colposcopia. Tá certo? Tá? Vejam, e se ela vier, ao invés do ASC-US, que eu já falei para repetir, ela vier um ASC-8? A ASC-8 tinha, eu mostrei lá para vocês, até 68% de lesão de alto grau envolvida. Se ela tiver ASC-8, ou atipia glandular, ou atipia de etiologia indefinida, colposcopia. E isso independe da idade, isso independe de estar grávida, independe de imunossuprimida, independe de ser menopausada. Todas as mulheres, se tiverem uma cito ASC-8, uma atipia glandular, seja qualquer delas, seja uma célula de etiologia indefinida, ela vai para a colposcopia. Ok? Tá? Bom, e a atipia escamosa, lesão de baixo grau, que é a segunda mais frequente? Vejam, nós estamos falando de uma doença que tem até 76% de regressão. Então, qual que é a conduta se vocês receberam uma paciente com uma citologia lesão de baixo grau? Mulher na população, alvo de 25 a 64 anos. Vocês repetem a cito. Tá? Em quanto tempo? Em 6 meses. Tá? Então, lembram, ASC-US, vocês dividiram por idade. Lesão de baixo grau não interessa a idade. Todo mundo repete a cito com lesão de baixo grau em 6 meses. Tá?
Se essa cito repetida é sem atipias, o que vocês vão fazer? Retorno trienal. Se a citologia vier com o mesmo, ou ASC-AS, que é um pouco menor, ou lesão de baixo grau para cima, ASC positivo, que a gente chama, ela vai direto para a colposcopia. Vou chamar a atenção do seguinte, e se ela tem menos de 25 anos? Então, vejam como o INCA veio trazendo aquilo que eu falo lá no início, não causar danos, porque um elevado percentual dessas mulheres com menos de 25 anos estavam sendo submetidas à conização, tá? Então, se ela tem menos de 25 anos, repitam a cito baixo grau em 3 anos. É isso que o INCA recomenda, tá? Ou quando ela completar 25. Não colham DNA de HPV, 75% vai dar positivo. Não façam colposcopia, mais de 80% vai ter lesão. E não realizem nenhum tratamento no trato genital de mulheres com menos de 25 anos por lesão de baixo grau. Ok? Bom, se ela for gestante, a repetição dessa citologia baixo grau do pré-natal é 3 meses pós-parto, pelo menos, ou o ideal que ela parasse de amamentar, né? Não colham teste de HPV, não realizem colposcopia, não realizem tratamento por lesão de baixo grau. E, finalmente, as imunossuprimidas. Essas pacientes encaminhem para a colposcopia. Está claro isso? Vocês estão com uma cara de quem não está claro. Tá? Bom. É muita informação? Bom, gente, uma coisa que eu quero lembrar vocês, dessa repetição da cito na população-alvo de 25 a 64 anos por NIC1, quando você encaminha a paciente para a colposcopia, tá? Você tem duas situações. Ou você não tem lesão, ou você tem lesão. Se você tiver lesão, na população-alvo, você faz biópsia e segue pela conduta específica. Se a paciente não tiver lesão, a conduta, excluindo lesão vaginal, é repetição da colpocitologia em 6 meses. Lembrando que se ela tiver a paciente menos de 25 anos, ela não deve ser encaminhada para a colposcopia. 2 citos, né, trienais negativas, você pode voltar a paciente para o rastreio normal. Tá? Bom, se a paciente veio uma raicil ou lesão de alto grau, se a paciente veio uma lesão de alto grau que não exclui microinvasão, se a paciente tem um carcinoma invasor na citologia, qual que é a conduta? Colposcopia. Para qualquer idade, mesmo que ela seja gestante, se ela for imunossuprimida ou se ela for menopausada. Não muda a conduta diante de uma lesão de alto grau. Para qualquer dessas populações, a conduta é colposcopia. Tá? Bom, aqui é um quadro do INCA com todas essas coisinhas. Eu orientaria aos residentes ter isso no celular, tá? Porque está em dúvida do que fazer com aquela citologia, vocês olham lá, porque muitas vezes não vão pegar o rastreio do INCA para olhar, mas aqui tem exatamente o que eu estou falando. As crianças menos de 25, 25 a 29, maior que 30 e assim por diante. Eu não vou fazer aqui. Um outro conceito que foi introduzido em 2011 é a tal de excisão tipo 1 ou zona de transformação tipo 1, e a gente observa que isso tem feito um pouco de confusão também, tá? Isso é o seguinte, por que é importante definir a zona de transformação? A zona de transformação tipo 1, gente, é aquela que você tem total visibilidade da JEC, então vejam, a JEC e a zona de transformação, que é completamente ectocervical, tá? A zona de transformação tipo 2, ela tem um componente endocervical, mas você enxerga, não vai além do 1º centímetro do canal. E a zona de transformação do tipo 3, vejam, ela penetra canal e você não enxerga mais onde que está a JEC, certo? Isso é importante porque vocês vão ver que o INCA define o planejamento terapêutico conforme a zona de transformação que a paciente tem. Porque é óbvio que essa paciente, eu posso fazer uma excisão mais rasa. Essa paciente, eu preciso de um cone para tratar, certo? E isso é importante por causa dos efeitos na parte do futuro reprodutivo dessa paciente. Então, vejam, uma zona de transformação tipo 1, completamente ectocervical, com a JEC bem visível, eu vou fazer uma excisão da zona de transformação, uma EZT. Eu não vou fazer cone nessa paciente. Excisão tipo 1. Se a paciente tiver uma zona de transformação tipo 2,
ECT e um componente endocervical, vocês vão fazer uma excisão mais profunda, que é uma excisão tipo 2. E se vocês tiverem uma zona de transformação tipo 3, a JEC não é visível, o componente é ecto e endo, vocês vão fazer uma excisão tipo 3, que é uma conização. Vejam, basta qualquer um de nós aqui, qual dessas medidas tem mais impacto sobre aqueles efeitos do colo que eu mostrei no primeiro slide? Com certeza, esse aqui. Então, o que tem se mostrado hoje é que esse grupo de pacientes jovens que são submetidas à cone, elas têm mais repercussões sobre o futuro obstétrico, como, por exemplo, parto pré-termo, insuficiência e estímulo cervical. Certo? Bom, aqui eu mostrando para vocês em relação ao tipo de tratamento. Então, veja, se o anatomopatológico, vocês fizeram a citologia, indicaram a colposcopia, biopsiaram e tem NIC1. Qual é o manejo do NIC1 no AP? Expectante por 2 anos, não é para tratar NIC1, certo? Como que segue? O INCA fala citologia, que pode ser a cada 6 meses ou 1 ano. E nós, no serviço aqui, também associamos a colposcopia pelo treinamento do residente, tá? Se esse NIC1 se mantém persistente após 2 anos, aí você tem 2 opções segundo o INCA. Ou segue na citologia, ou trata. E aí, gente, vejam, se você vai tratar, depende da idade, depende da paridade, depende da preferência da paciente. Se ela tiver uma ZT tipo 1 ou tipo 2, o INCA autoriza destruir, certo? Se ela não quiser ou você não está seguro, você pode fazer uma excisão rasa, o LETS ou a EZT. Mas se o NIC1 está numa zona de transformação tipo 3, aquela que penetra canal, você tem que conizar essa paciente, aí dependendo do AP, você faz o segmento citológico. Não, eu não quero tratar, essa paciente não tem nenhum filho, ela tem 30 anos, eu vou seguir mais um tempo. Segmento citológico anual. Se ela volta para a normalidade, rotina anual, 2 exames, trienal. É essa a orientação, NIC1 persistente, conduta expectante. Certo? E se ela tem uma citologia alto grau, você foi para a colposcopia e você achou lesão, estava lá, mas é uma lesão de baixo grau. Eu estou numa paciente da população alvo, 25 a 64 anos. Se o achado é menor, eu vou biopsiar essa paciente. Se eu biopsiei e veio um NIC1 mesmo, ele não orienta a tratar. Ele orienta a repetir citocolpo em 6 a 12 meses por 24 meses, que foi o que eu falei anteriormente. Se eu tenho uma zona, eu biopsiei e veio um NIC2 e um NIC3, eu vou excisar. JEC não visível, zona de transformação tipo 3. Biopsiem, avaliem canal e vejam lesão de vagina. Eu recebi faz 2 semanas uma professora da escola de farmácia, indicado cone por um colega. Ela veio ouvir a segunda opinião, o colo era normal. Onde que estava a lesão? Vagina. Tá? Quer dizer, ela ia fazer uma conização e o NIVA era 3, não era um NIC 3. A cito deu NIC 3, mas a lesão era vagina. Então, lesão de alto grau, colposcopia normal, canal normal, avalia a vagina, que às vezes a lesão está lá, certo? Bom, se o canal tem lesão, a excisão é de tipo 3. Achado maior, aqui é uma coisa que o INCA também orienta que é diferente. Se você tem uma cito de alto grau, a população é 25 a 64, você tem um achado de alto grau, eu já recomendo fazer o cone direto ou a excisão direta. Eles falam see and treat, tá? Porque a média de perda de tempo na rede para a paciente fazer o tratamento é 6 meses, tá? Quando não se perde. Se você faz a biópsia, depois ela vem checar para depois tratar. Suspeita de invasão, vocês biopsiam, NIC2 e NIC3, vocês excisam, se for um invasor, encaminham para o terciário. O enrosco, a lesão não vista. O que vocês fazem? Bom, eu avalio a vagina, eu peço revisão de lâmina, tá tudo certo, é NIC2, é NIC3 mesmo, é lesão de alto grau. O INCA recomenda, repita em 3 meses uma cito endocervical. JEC não visível, avaliação de canal, aqui você viu tudo, não tem lesão. Aqui você tem dúvida, pode estar lá dentro. Você avalia canal, se tem lesão, excisa, tá? Se tem lesão de vagina, trata. E se você em 3 meses repetiu a cito e a lesão é de alto grau, você então vai fazer o tratamento
você viu lesão. Ela tem 23 anos, cito NIC3 e uma lesão menor. Olha o que o INCA fala. Não biopsia. Não biopsia. A cito deu alto grau, mas a colposcopia é lesão de baixo grau, faz controle citológico, tá? Se a lesão é maior, não tem dúvida, cito alto grau. Colposcopia alto grau, vocês lembram o que fazia na mulher com mais de 25 anos aqui? Cientrite. Para as mulheres com menos de 25 anos é considerado inaceitável fazer o cientrite. Porque, veja, você vai biopsiar. Se vier uma citologia, uma biópsia com NIC1, repitam citologia. Se vier uma biópsia com NIC2, não é para tratar citologia, citicolpo. Se vier uma biópsia NIC3 e ela tiver menos de 20 anos, cito NIC alto grau, AP alto grau, menos de 25 anos, o INCA fala, não precisa tratar segmento citológico, tá? E ele deixa em aberto, se ela tiver entre 21 e 25 anos, você tratar tanto destruindo como excisional, a gente não faz tratamento destrutivo aqui no serviço para NIC3, tá? Ou cito e colpo semestral por 2 anos. Então, nós temos hoje em segmento no ambulatório 6 meninas com menos de 25 anos com AP de NIC3 em segmento citológico e colposcópico semestral, com base nessa orientação do INCA, tá? Então, vejam bem, é uma lesão de alto grau e nós estamos recomendando segmento citológico, tá? Finalmente, se for suspeita de invasão, não se tem dúvida, biopsia, invasor para o terciário, se for o NIC1, o NIC2, o NIC3, você volta para cá, certo? E aí segue a mesma coisa. Quando você não vê lesão, aqui não é mais 3 meses, o INCA recomenda nesse grupo a citologia em 6 meses, e mesmo que essa cito seja de alto grau anormal, ele fala para manter o controle citocolposcópico por 6 meses. Então, mulheres com menos de 25 anos, prestem atenção aqui nesse, que antigamente eu falei para vocês, para a mulher do grupo-alvo, da população-alvo, tratar cientrite, nesse grupo a conduta é observacional, certo? Bom, eu só quero lembrar vocês que às vezes falam, mas e se ela for gestante, e se ela for puérpera, se ela for... Então vejam, tanto faz a fase da paciente nas lesões de alto grau, a diferença não está na investigação. Todas vão para a colposcopia, todas vão para a biópsia. O que muda é o manejo. Se essa mulher for uma paciente do MENAC, na menopausa, imunossuprimida, vocês vão tratar CONE ou EZT. Se ela for adolescente, vocês vão fazer